Fala galera, eu sou o Fábio, bem-vindo ao Fac Nerd. Hoje eu vou fazer o review do 10º episódio da primeira temporada de Superman Lois. Antes de começar o vídeo, não se esquece, deixa o like para ajudar a gente e se inscreve no canal e não perde, porque essa semana vai sair na Netflix o Samurai X, o famoso mangá Rurouni Kenshin, o final. E eu vou fazer a crítica e falar tudo pra vocês desse filme aqui. Então não perde, se inscreve aqui no canal que eu vou falar muito. Além de Superman Lois, de Samurai X. O episódio começa exatamente onde acabou o episódio da semana passada, como eu já tinha dito no outro review. Ele começa exatamente da conversa do Morgan Edge com o Clark, o Superman, confirmando toda essa questão do irmão dito pelo Morgan Edge no episódio passado, que, como eu falei, é muito relativo, mas nesse caso é sim, ele é irmão do Clark. Ele não estava falando da questão de Krypton, mas sim, eles realmente são irmãos, porque eles são filhos da mesma mãe, a Lara. Esse personagem é exclusivo do seriado Superman Lois, ele não existe nos quadrinhos, nem existe em outras séries. Muita gente achou que ele poderia ser o Zod, mas não, ele é um personagem realmente completamente original. Como ela mesma diz mais na frente do episódio, é basicamente um casamento arranjado, porque eles tinham um DNA que combinava que poderia gerar bons filhos, como acontece em muitos países por aí. Depois disso, ela acaba conhecendo o pai do Clark, se separa, casa com o Jor-El para ter o Kal-El e acontecer tudo que a gente conhece, da mesma forma que a gente sabe que acontece. Krypton vai ser destruída, eles mandam o Kal-El para a Terra. Na história revelada pelo Morgan Edge, ele foi mandado para a Terra também por o pai dele, acreditava na questão da Lara, então ele também despacha o filho para a Terra para sobreviver à destruição de Krypton. Ele é muito mal recebido, sendo tratado de cara como uma aberração. Acaba sendo preso e levado para estudos, que é uma coisa que entra muito no cerne de Superman. A própria DC admite que o Superman é como ele é, muito pela criação que ele recebeu do Jonathan e da Martha, que fez com que ele se tornasse essa pessoa que quer proteger o planeta e não um destruidor, como aconteceu em vários outros quadrinhos, inclusive, por exemplo, na Foice e o Martelo, em que ele foi criado na Rússia e ele virou uma máquina de destruição russa. Aqui eles vão mais ou menos pela mesma pegada, fazendo com que o Ed caia num país europeu, cabeça muito diferente, até para a época que ele caiu. Então ele acaba se tornando uma pessoa vingativa, já que ele foi extremamente mal recebido por eles. Eu diria que se não fosse o 9º episódio, o 10º com certeza seria o mid-season finale, porque tanto o final do 9º, acontece muita coisa naquele final, e esse episódio também acontece coisa demais, dando início a todo um novo arco dentro da temporada. Mudou muita coisa dentro da série, muita coisa pode acontecer derivado do que aconteceu nesse episódio. Então a série pode estar partindo por um caminho completamente diferente, ao mesmo tempo que ela também está preparando o terreno das coisas que ela já havia deixado lá, pistas lá atrás, como eu já tinha dito nos outros vídeos também. Eu deixei na chamada do vídeo para vocês. Esse episódio não só revela o Morgan Edge como realmente um vilão kryptoniano, mas ele também dá mais um indício forte de um outro vilão e também mais um indício daquela minha teoria de que eles estão adaptando o reino do Superman, que é uma consequência da saga da morte do Superman. Esse seriado está indo muito por esse caminho, como eu já dei várias pistas atrás, e nesse episódio teve mais uma forte pista sobre isso. Mais uma vez, começando pelo núcleo adolescente, o desenvolvimento da Sarah do Jordan não ficou aquela coisa idiota que eu achei que ia acontecer, que era eles brigarem porque ele sumiu e não. Eles se desenvolveram muito bem, eles ajudaram, tanto ele quanto o Jonathan, ajudaram muito na questão da depressão da Sarah, sobre o que estava passando por ela com relação à briga que ela teve com os pais. Eles foram fundamentais, não só para colocar ela no eixo e fazer ela entender o que estava acontecendo com os pais, mas também para contar toda a verdade para ela, ou pelo menos boa parte da verdade, para ela entender o que estava acontecendo no Smallville e o que ele estava enfrentando. A Lana foi a principal personagem desse episódio, apesar dela aparecer muito pouco, mas ela que conduz toda a história. Afinal, ela que se voluntaria para ser o receptáculo da Lara, que precisava ser trazida, resolver o problema do erradicador, mas também para explicar para ele e comprovar que de fato tudo que o Morgan falou era verdade. A Lara de fato comprova que o Morgan Edge é na verdade sim meio irmão do Clark. A ideia desenvolvida na série é brilhante, afinal ela usa um personagem totalmente original, de maneira a surpreender todo o público que conhece já o Superman, já a partir de todos os personagens que ele tem na história dele. Então eles usaram um personagem original realmente surpreendente, ainda mais como um parente realmente verdadeiro do Clark, que ele não tem nos quadrinhos. Mas isso ao mesmo tempo criou um rombo histórico gigante, não só no universo do Arrowverse, mas também no próprio seriado Superman Lois, o que nesse ponto eu achei um tiro no pé da série. Afinal, como o próprio Ed explica no episódio, ele não foi trazido aqui pelos efeitos da Kryptonita X, e sim ele veio
numa nave como sobrevivente de Krypton da mesma forma que o Clark. O que faz com que ele estivesse aqui na Terra há anos, e mesmo depois que ele se libertou, se passaram anos até esse momento do encontro com o Clark. Mesmo se você considerar que essa não é a Terra Prime, e que os eventos desse Superman são diferentes dos eventos do Superman que apareceram em todo o Arrowverse, ignorando Supergirl, Flash, Arrow e todas as outras séries linkadas na Terra Prime, mesmo assim ainda fica muito bizarro o que o Ed está na Terra todo esse tempo e nunca ter entrado em contato com o Superman, já que ele poderia simplesmente conversar com ele para falar: cara, eu sou teu irmão, eu não gosto desse planeta, vamos destruir tudo. Por que ele esperou exatamente esse momento para isso? A justificativa que o próprio seriado tenta dar é exatamente o fato de que ele estava esperando ter um exército para garantir que ele não ia ser derrotado pelo Superman. Mas como o próprio episódio desmente, ele estava preparado para esse momento e ele tinha um plano B caso o exército fosse derrotado. Então não entendi qual o sentido dele ter esperado tantos anos para conversar com o Clark e tentar fazer com que ele fique mal. Nós temos várias cenas muito bonitas, como o Kyle junto com a Sarah, por exemplo, que apesar de eles estarem só se olhando ali, tocando o rosto, a mão pelo vidro da cela, mesmo assim a cena é muito bonita, com a Lana chegando, então fica muito comovente a reunião da família. A cena do Jonathan conversando com o avô, tentando fazer com que ele entenda o que a Sarah está passando e permita que ela converse com o Kyle, também é emblemática, já que eles recentemente tiveram esse mesmo debate sobre a questão do Superman sendo um ser super poderoso e eles serem só mortais. Tanto que apesar da diferença de idade, o Jonathan entende muito o que o pai faz e confia muito de que ele não vai trair eles. Outras cenas que são muito bonitas são as cenas da Lara com o Clark e com a Lois, conversando sobre todos os sonhos que ela tinha para ele, de por que ela tinha mandado ele para a Terra, com a confiança de que ele se tornasse uma pessoa boa, e ela conversando com a Lois, até a comprovação de que ele se tornou a pessoa boa que ela queria que ele fosse. Em grande ápice do episódio, o Superman tenta convencer o Morgan a desistir do plano dele, para ele é atacado por um híbrido de pessoas kryptonianas controladas pelo Morgan. Conta brilhante a maneira que o seriado resolve o problema, já que o Superman não teria como enfrentar tantos kryptonianos assim de uma vez, que seria absurdamente mentiroso se ele vencesse todos. Mas ele conseguiram fazer de um jeito que a humanidade do Superman, somada à inteligência dele, fizessem resolver o problema, mesmo enfrentando tantos inimigos poderosos. No final do episódio, após a explosão solar do Erradicador, ele faz com que todos os humanos percam sua mente kryptoniana e todos fiquem normais de novo, ou pelo menos aparentemente. Assim tudo volta ao normal, tirando o fato de que agora todo mundo sabe que o Ed é um bandido. Eu acredito que sim, todas as mentes kryptonianas podem ter sumido dos seus hospedeiros terráqueos, mas não acredito 100% na questão do Kyle, porque como o Kyle estava protegido dentro da cela, pode ser que a bomba não tenha atingido ele da maneira correta, impedindo com que ela atingisse ele 100%. A mente kryptoniana dele esteja meio que hibernando, podendo muito bem voltar. Até porque ele fez uma ameaça clara ao Jonathan nesse episódio. Então faria todo sentido que o Kyle ainda tivesse o kryptoniano na mente dele. No final do episódio, o Superman tenta levar o Erradicador para a Fortaleza da Solidão, provavelmente para prender ele em algum lugar, de maneira que o Ed não possa usar ele novamente. O aparelho que a Lara cria se chama Erradicador. E Erradicador, na verdade, nos quadrinhos, é um personagem criado justamente pelos antepassados de Krypton, no caso não a Lara, mas um outro kryptoniano, feito mais ou menos pelo mesmo propósito que ele é usado na série, que é vincular os genes dos kryptonianos ao planeta Krypton, fazendo com que Krypton possa ser recriado em outros lugares. É mais ou menos a mesma ideia que o Erradicador é usado aqui. A diferença é que o Erradicador é um personagem, não com que ele seja um outro Superman. Lembra que eu falei do reino do Superman? Então, o Erradicador também aparece no reino do Superman. Em dado momento dos quadrinhos, após um confronto com o Superman, o Erradicador decide que o Superman não é merecedor de todos os poderes que ele tem. Decide erradicar o Superman, justificando que ele não é merecedor de Krypton. Então, fazendo com que ele destruísse o Clark e recriasse Krypton na Terra. Um gancho para que o Erradicador deve ser apresentado no seriado é o próprio final do episódio, com Clark chegando com um aparelho chamado Erradicador na Fortaleza da Solidão, já que nos quadrinhos o Erradicador é justamente o ser que cria a Fortaleza da Solidão para o Clark, a primeira vez pelo menos. Assim como o Superman Cyborg, que eu já mencionei em outro vídeo, e o Aço, que também já apareceu na série, ele é um personagem muito relevante na saga do reino do Superman, com muito cara de ser adaptada naquela terra do John Williams, onde o Superman de roupa preta, que não fala absolutamente nada, está destruindo tudo. Valeu, galera. Muito obrigado por você que assistiu o vídeo até aqui. Não se esquece, se inscreve no canal, deixa o like aí para ajudar a gente, compartilha com os amigos que vem Superman Lois, siga a gente nas redes sociais e até o próximo vídeo, galera.